E aí, galerinha, a questão de hoje diz o seguinte: um candidato sai da sua residência para prestar vestibular. Olha aí. E aí ele conduz um automóvel com uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora e ele pretende chegar no local de prova em 1 hora. Após percorrer os primeiros 10 quilômetros em 10 minutos, até porque são 60 quilômetros por hora, né? Então são 60 quilômetros em 60 minutos, 1 quilômetro por minuto, 10 quilômetros, 10 minutos. Aí o candidato percebeu que ele esqueceu o documento de identidade, ligou para a mãe, pediu para ela ficar no portão com o documento, né? Para ele voltar para casa, pegar o documento e ir fazer a prova. Desprezando-se o tempo para receber o documento e manobrar o carro, para que esse candidato consiga chegar ao local de prova sem atraso, ele deverá desenvolver no percurso de retorno à sua casa uma velocidade em quilômetros por hora igual a... Para fazer essa questão, a gente vai começar analisando o movimento do estudante. Ele sai de casa, vamos tratar aqui, né, a casa dele. Ele sai de casa e ele tem 1 hora para chegar até o local de prova. E ele vai se deslocar, ou ele pretende se deslocar até o local de prova, com uma velocidade de 60 km por hora. Bom, é quase uma regra de 3, na verdade é uma regra de 3, né? Em 1 hora, então, ele vai percorrer 60 km. Qual é a conclusão que a gente tem até então? Que da sua casa até o local de prova são 60 km. Uma analogia aqui do lado, tá? Uma análise. Só uma outra forma de fazer esse pensamento. A velocidade aqui do estudante é 60 km por hora. Ou 60 km por 60 minutos. É a mesma coisa. Isso significa que o estudante vai percorrer 1 km por minuto. Tanto é que a questão diz que o estudante sai de casa e 10 minutos depois ele se dá conta de que esqueceu, né, a sua identidade. Então, ele percorre uma pequena distância aqui, quando ele se dá conta de que ele esqueceu um documento. Opa! Esqueceu o documento. E a questão informa que ele se dá conta 10 minutos depois de sair de casa e percorre 10 quilômetros. A questão, na verdade, nem precisava ter dito isso, né? Porque como a gente já sabe que é 1 km por minuto, como ele percorreu 10 minutos, a gente já sabe que é 10 quilômetros. De novo, uma regra de 3. Bom, no momento que ele percebe que ele está com um problema, agora ele vai ter que resolver esse problema, voltando em casa e indo até o local de prova, ainda em 1 hora, porque ele não pode se atrasar. Ele, então, tinha 1 hora, que é o equivalente a 60 minutos. Mas ele se atrasou, né, até ele perceber que estava sem identidade, 10 minutos. Então, a gente já tem menos 10 minutos, né? Que foi quando ele percebeu que não tinha identidade. Quanto que sobrou de tempo para ele? 50 minutos. 50 minutos a gente já pode transformar para horas. Sabemos que 60 minutos é 1 hora. 50 minutos, então é x. X vezes 60, 60x. 50 vezes 1, 50. 0 cancela 0. Então o x é 5/6 de hora. Então a gente já sabe que o tempo restante para esse estudante chegar no local de prova, ir em casa e voltar, né, a ir para o local de prova, o tempo que sobra para ele é 5/6 de hora. E a questão pretende descobrir qual é a velocidade média que precisa ser mantida agora pelo estudante, né, e é sem noção vetorial, uma noção escalar, tá? Qual a velocidade do estudante para ir para casa, ir até o local de prova e não se atrasar? Qual é a velocidade que ele necessita? Bom, a gente vai calcular a velocidade numa noção escalar, distância sobre tempo. A distância que ele vai precisar percorrer é 10 km até em casa, depois mais 60 km até o local de prova, então é 10 mais 60, e ele tem um tempo para fazer isso, que é um tempo de 5/6 de hora. 10 mais 60 é 70. E a gente vai multiplicar pelo inverso do segundo, que é 5/6, 6/5. E aí a gente vai ter 70 dividido por 5 é 16, vezes 6, 84 km por hora.